Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Hoje vão participar comigo do Léo Estopa ao vivo a Jennifer, a Luísa, a minha sogra, seu Arlindo. Todo mundo tá aqui na casa porque hoje eu não consigo fechar a porta e janela, que eu tô numa alergia daquelas bravas e eu não posso ligar o ar-condicionado e não posso fechar o estúdio, porque senão eu vou morrer no ar. Então eu vou pedir para vocês um pouquinho de compreensão nesse sentido, se vocês escutarem. Deixa eu ligar. Hoje eu tenho que ligar o ar-condicionado só na ventilação, porque senão eu vou piorar muito. Agradeço a todos vocês pelas participações aqui. E deixa eu já começar. Hoje tem muito assunto interessante. Apesar de que eu tô perrengue, tem muito assunto interessante para a gente falar. Eu queria já começar agradecendo as pessoas que estão assistindo aí pelo Facebook. E além de agradecer, eu queria convidar as pessoas que estão no Facebook para compartilharem. Vocês que estão no YouTube também podem compartilhar, inclusive no Facebook. É muito importante a gente conseguir aumentar o alcance dessa publicação. Então é muito simples, é só copiar o link, está na descrição do vídeo, e colar aí nos grupos, né? Quem puder compartilhar do celular é muito fácil, tem lá um botãozinho para compartilhar no próprio celular, isso ajuda muito o alcance das publicações. Então hoje eu estou realmente sob efeito de muitos medicamentos, entre eles medicamentos para dor de cabeça, para dor no corpo e antialérgico. Se eu começar a me confundir aqui nas palavras, eu peço para vocês um pouquinho de compreensão nesse sentido, porque eu estou na perrengosidade, mas a luta continua. Muito obrigado, Chocoprint BR. Chocoprint, grande parceirão nosso. Inclusive o Clicério tem que me ajudar aí com a logomarca da Chocoprint, que a Chocoprint é um parceiro e patrocinador. Chocoprint BR, do Luiz, de Londrina, Paraná, ajudou a gente com uma fonte de alimentação. A gente está escaneando. Eu acho que amanhã eu já consigo abrir essa fonte aqui para vocês verem. Está chegando aí para o computador novo. Helena Lula da Silva manda um oi. Vou tentar falar mais devagar hoje para eu me perder menos, tá, gente? E conseguir respirar. Rosângela Neves manda um boa noite, família. Boa noite para todos. Arthur Sabatini Buoro manda um opa. Gilson Tutor manda um primeiro. Jennifer, enquanto eu faço os meus 2 minutinhos de nebulização, a Jennifer vai lendo os comentários aqui para vocês. Eu tô amamentando. Vai ser a estreia dela no programa Léo Estopa às 22h30. Então, deixa aí, Dona Vitória, só um segundinho. Dona Vitória fez carinhosamente para mim. Ela vai pôr no plástico, ela vai pôr no plástico. Um negócio daqueles da gente respirar, um hortelã. Mas, então, enfim, muito obrigado pelos compartilhamentos. Muito obrigado, pessoal do Face, por estar compartilhando no Face. Pode acabar de amamentar primeiro, Jennifer. Eu faço o... Eu espero você acabar. Enquanto eu comento já o primeiro assunto da noite, que é... Você vai fazer amamentando? Você vai lendo amamentando? Como é que você vai fazer para seguir os comentários aqui? Bom, deixa antes da Jennifer vir cá fazer a participação dela para eu fazer minha nebulização, minha vaporização de um minutinho. A Luísa não vai largar, ela já entrou aqui reclamando. Deixa eu trazer para vocês aqui uma das grandes piadas do dia, né? Lembrando que depois que o governo da Venezuela já declarou que não vem ao Brasil, o propósito do Bolsonaro, o Bolsonaro tentou inverter a situação, colocando a culpa do governo da Venezuela não vir ao Brasil. Ele está tentando colocar essa culpa aí no Maduro, falando que não, que o Maduro é comunista e o Bolsonaro não convidaria um comunista e ditador para o seu governo. Aí logo na sequência ele recebe do Trump a notícia que o Trump também não vem. Pronto, simples assim. Ninguém quer se associar, né? Assim, a gente sabe que falar ninguém é um pouco de exagero, né? Mas quando a gente pensa aí na situação das pessoas aí que têm um pouquinho de juízo, eles não querem se associar ao Bolsonaro. Isso está bem claro. Essa é a notícia que vem do Trump. O Trump não quer, sob hipótese alguma, estar do lado do Bolsonaro no dia da posse. Eu vou trazer mais notícias aqui, mas deixa eu ler aqui. Os Britos
Deixa eu colocar aqui para aparecer. Os Britos fala: olá, Estopa. Ontem eu enviei um superchat aos 45 do segundo tempo sobre a idiotia da demonização do PT. Carlos e Michele Brito, lembra? Você estava quase dormindo, foi mal. Obrigado por responder. Muito obrigado, os Britos. Muito obrigado por ontem. Esses dias eu tô numa crise alérgica e ela tá só piorando, só piorando. E os remédios dão muito sono, né? Antialérgico, junta com analgésico, dá muito sono. Aí o que eu tô continuando o trabalho aqui, tentando entender o que está acontecendo aqui, que o computador que reprisa não está recebendo. Não dá pra tirar a Luísa. A cara dela. Adequadamente. Quem reclama? Luísa participou. Bom. Não dá. Reclamou. Reclamei, mamãe. Reclamei. Bom, deixa eu continuar aqui, né? Enquanto a Luísa faz o drama dela. Eu acabo de descobrir o problema que tem na reprise. Eu preciso colocar aqui na rede 2, mas alguém desligou os aparelhos dentro do quarto. Eu consigo perceber isso agora, que eu não consigo encontrar a rede 2 aqui. Aí realmente eu não vou conseguir. Tá tudo garrado, pessoal. Desculpem, porque eu tive uma sabotagem interna. A Jennifer desligou o equipamento. Bom, mas de qualquer maneira, deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão chegando, né? Por causa da rede interna eu perdi completamente o controle da transmissão aqui. E tô vendo que tá tudo muito lentinho. Mas deixa eu agradecer então os Britos. Muito obrigado, os Britos, pelo superchat de hoje, pelo de ontem. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Então, voltando aqui, pessoal, o que é? São vários eventos que vão acontecer agora. E a tendência natural é que os governos que têm juízo ao redor do mundo não queiram se associar ao Bolsonaro. Isso é plenamente comum, porque nós estamos vivendo uma situação dentro da qual o Bolsonaro é declaradamente uma ditadura. Bom, estou meio perdido aqui, que eu estou vendo que realmente não vai ter jeito. Eu vou ter que desligar as transmissões do Facebook, porque eu iniciei a transmissão no wireless, porque a Jennifer desligou o equipamento lá dentro. Então, desculpem, não tem mais a transmissão, infelizmente, não tem mais a transmissão no Facebook. Mas, enfim, continua só no Facebook Leonardo Estopa. Os outros Facebooks, eles acabaram de sair do ar. Mas, pessoal, voltando ao raciocínio, os países ao redor do mundo, eles não vão querer se associar à figura do Jair Bolsonaro, porque o eleitor do Bolsonaro pode espernear falando que foi democrático. Não foi democrático. As eleições no Brasil foram uma grande fraude. Uma grande fraude porque você não pode tirar da opção popular aquela pessoa que está em primeiro lugar. Para o Bolsonaro vencer, eles tiveram que prender o Lula. Para o Bolsonaro vencer, eles tiveram que tirar o Lula das eleições. Qual que é, gente, o ponto que eu chamo a atenção de vocês nesse momento? A gente não pode, ao mesmo tempo, falar que um país é democrático e admitir que esse país possa tirar do povo o direito de votar em alguém. O que eu quero dizer é que, para poder falar que um país é democrático, a gente precisa deixar que a democracia aconteça, custe o que custar. Esse ponto de vista meu, ele é um pouco radical, mas ele baseia-se no fundamento da democracia. Você não pode tentar falar que o Brasil é um país democrático só porque a gente teve eleições, sendo que o povo não teve a opção de votar em quem queria. Hoje no Léo ao Quadrado eu dei um exemplo do casamento. Imagina que você namora uma pessoa há 5 anos. Essa pessoa é solteira, essa pessoa é solteira, não tem nenhum impedimento para o casamento, e na hora que essa pessoa entra dentro do cartório, para vocês marcarem o casamento, o cara do cartório vira e fala: olha, você não pode casar com ela. Por quê? Porque ela tem uma condenação, seja lá qual for a intenção do cara do cartório, de impedir a possibilidade de casamento entre duas pessoas desimpedidas, ele vai estar ferindo a liberdade conjugal. Quando ele fere a liberdade conjugal, por mais que seja com boas intenções,
ele acaba com a ideia de que a gente tem uma democracia conjugal. Da mesma forma, no momento em que a justiça brasileira impediu o brasileiro de votar no Lula, a justiça brasileira assinou abaixo da ideia de que o Brasil não é um país democrático e, sob hipótese alguma, a gente pode tentar fundamentar na democracia o argumento da legitimidade do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele é um presidente legítimo porque assim querem as elites. Assim querem as pessoas que votaram nele no segundo turno, mas jamais sobre o raciocínio da democracia. O que eu falo é um pouco pesado, porque tem implicações realmente pesadas. Deixa eu trazer para vocês aqui 2 superchats importantíssimos para o crescimento do canal. Daniel Medeiros fala: Léo, fugindo um pouco, mas como você avalia os outros partidos de esquerda, como o Boulos e o PSOL? Daniel Medeiros. Daniel, eu tenho para mim que todos os partidos, sem exceção de nenhum partido, todos os partidos, com exceção do meu partido, que é o PDD, o partido do deboche, todos os partidos têm interesses políticos, interesses econômicos, e por trás desses partidos tem pessoas que têm seus interesses. Eu defendo ideologias, por exemplo, uma ideologia que é a favor da educação para todos, da saúde para todos. Dentro desse campo ideológico, tem partidos e políticas que acabam abraçando esse campo ideológico para conseguirem votos. Eu acho que hoje o mais importante, o mais pertinente é a gente discutir ideologias e políticas públicas e criticar o que o Bolsonaro está fazendo de errado, mesmo que seja uma esperança pequena, mas existe a esperança de que o Bolsonaro um dia venha a corrigir o que ele está fazendo de errado. A gente não sabe, existe sim essa possibilidade. Tadeu Teixeira fala: Estopa, peço desculpas se estou fazendo algo errado, porém tem um canal, Dead Consense, conheci através do Adão Bispo, se alguém tiver interesse. Não, Tadeu Teixeira, você tem total liberdade para divulgar aqui todos os canais que estão trabalhando do nosso lado. Muito pelo contrário, eu só não consigo divulgar todos os canais porque eu estou numa correria e não tenho tempo de conhecer o trabalho deles. Inclusive, me parece que foi anteontem, eu divulguei aqui o canal do Samuel Borelli, que está fazendo um trabalho aí fantástico. Samuel Borelli não é PT, ele é Ciro, mas indiferente de qual o partido que ele defende como sendo o melhor, qual que é o candidato que ele defende como sendo o melhor candidato, ele está dividindo os conhecimentos. Claro que existem coisas que o Samuel Borelli discorda do Leonardo Estopa, assim como existem coisas que o Aquias Santarém discorda, existem coisas que o Leonardo Atucci discordam, existem coisas que o Alex Sonli, que o Paulo Moreira Leite, mas nós estamos na mesma trincheira. Então, melhor que a gente trabalhe para crescer os nossos canais, os nossos amigos, do que deixar nossos amigos aí que estão lutando do nosso lado desamparados. Olha, as elites escolheram apoiar o Bolsonaro na última hora, não porque as elites queriam o Bolsonaro, porque Bolsonaro era inimigo do inimigo das elites. Então só aí já mostra que a gente precisa ter um pouco de juízo nesse sentido. Deixa eu agradecer aqui, Aline Galvão, superchat de apoio moral. Não fica tenso com as dificuldades aí, porque o pezinho da Luísa foi a coisa mais bonitinha que vimos hoje. Muito obrigado, Aline Galvão. Não, a Luísa, ela agora tá tranquilinha. A Luísa já deixa a gente dormir, uma coisa que eu preciso inclusive agradecer todas as vezes que eu lembro que a Luísa agora dorme mais feliz, né? Eu lembro da instrução que o vovô Ray e a vovó Sônia mandaram com um saquinho de sementinhas para fazer o trabalho de redução das cólicas na Luísa. Então toda vez que ela começa a chorar, a Jennifer corre lá, usa de acordo com as instruções do vovô Ray e da vovó Sônia, e ela melhora. Muito obrigado, Aline. Então, pessoal, eu estava falando, é muito importante que vocês compartilhem, tá? Os canais de esquerda, e tenham total liberdade. Olha, eu não ligo de compartilhar até canais que falem coisas diferentes daquilo que eu acredito, porque a gente precisa ter um debate. Olha, eu vou contar para vocês. Eu consegui um patrocínio de uma pessoa que é da direita e apoiou o Bolsonaro. Um patrocínio de uma pessoa que é da direita e apoiou o Bolsonaro. Aí ele virou para mim e falou assim: Léo, a coisa que eu menos gostaria que você fizesse era abandonar a sua luta por uma sociedade mais justa, pelo que você acredita. Esse patrocínio é para que você entenda que o diálogo é importante. Ou seja, a pessoa me patrocinou porque ela entende
a necessidade de um diálogo, a necessidade dos dois lados serem expostos, e ela deixou bem claro que ela não me quer, por valor nenhum, saindo daquilo que eu acredito. Então, o que pode acontecer é, se você chegar aqui e divulgar um canal reaça, diz que Facão Clicério Almeida vai passar a cepada e vai arrancar. Isso pode acontecer. Mas eu, particularmente, de vez em quando eu vejo que o Clicério está cepando aí o pessoal que pensa diferente, eu até falo, não, Clicério, deixa um pouquinho para eu conversar. Muito obrigado, então, a todos vocês aí que estão mandando aí os compartilhamentos e as ajudas também. Quem estiver assistindo no Facebook Leonardo Stoba, puder compartilhar. Eu comecei uma tentativa de transmissão também no Facebook Dilma Resistente, nos outros canais, mas hoje eu tive um problema técnico aqui, aí acabou que travou, deu errado, juntou tudo na mesma... não foi o Delgado não, Luciano, o Delgado muito pelo contrário, o Delgado agora é cético, o Delgado agora não acredita em nenhum lado político mais, o Delgado agora está totalmente decepcionado. Ele mandou até a mensagem falando, olha, eu fui enganado com o Bolsonaro, você foi enganado com o Lula. O Delgado está completamente cético agora. Não é ele não, ele manda superchats. Essa pessoa me patrocinou mesmo. Essa pessoa me patrocinou um curso. Não é patrocínio de agora, essa pessoa me patrocinou um curso inteiro. E eu só tenho a agradecer. Falei, como assim? Uma pessoa me patrocinou um curso inteiro para aumentar meus conhecimentos e essa pessoa fez campanha para o Bolsonaro. Essa pessoa considera a importância do diálogo. Então, pessoal, no meio de toda a alergia aqui, eu estava falando com vocês sobre a questão de que uma coisa que nós não podemos admitir sobre hipótese alguma, a gente pode admitir que o Bolsonaro foi eleito, a gente pode sim admitir que o Bolsonaro foi escolha da maioria votante, mas nunca a gente pode admitir que foi feita a democracia, isso não. A democracia, na etimologia da palavra, é o governo do povo. No Brasil, a gente tem uma frase linda que fala que o poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou representada, né? Se o poder emana do povo, uma coisa que nós não poderíamos fazer, sob hipótese alguma, é admitir a ideia de que antes da decisão do povo vem a decisão de um poder judiciário para escolher quem a gente pode votar. Olha, nunca a gente pode imaginar que a gente precisa de um juiz antes dizendo, olha, povo, vocês brasileiros podem votar nesse candidato e não podem votar nesse. Isso por quê, gente? O juiz, ele representa uma função do poder. O magistrado, né, seja em qual for a instância, ele representa uma função do poder. Ele não é a palavra final, ele é uma função do poder que emana do povo. Se o magistrado é uma função do poder que emana do povo, será que o magistrado poderia tirar do povo o direito de votar, por exemplo, no Lula? Não, e sob hipótese alguma. É exatamente por isso que eu falo com vocês que a gente pode admitir, sim, a legitimidade do Bolsonaro vinda das urnas, mas a gente não pode nunca admitir o uso da palavra democracia. E uma demagogia que o Bolsonaro está usando é exatamente essa. Ele fala que lá na Venezuela não é democracia e que no Brasil tem democracia, ou seja, o governo da Venezuela não quis vir no Brasil, não quis participar da posse do Bolsonaro, e o Bolsonaro falou que não quer também porque não queria a Venezuela, porque lá não tem democracia e tal, e não tem democracia no Brasil. Isso precisa ficar bem claro. Agora, o que eu falo eu vou até responder aqui uma ponderação de Ricardo Marcelo. Olha, Ricardo Marcelo, primeira coisa, né, a primeira coisa que a gente precisa tirar do seu texto, ele pergunta, 75% da população é fascista? Não. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse momento é que a gente precisa avaliar o resultado das urnas. Qual que é o resultado das urnas? Não é 75%. 75% da população é a pesquisa do Ibope. É um indicador de que o Bolsonaro estaria no caminho certo. Agora, uma pesquisa anterior mostrava que mais da metade dos entrevistados queriam votar no Lula. Existe uma diferença muito grande entre não existir democracia e o Bolsonaro ter fraudado as urnas. Como, por exemplo, o Aécio falou que o PT fraudou as urnas. Não, o PT não fraudou as urnas, né? E naquele momento, na eleição da Dilma, a democracia aconteceu, porque nenhum candidato
foi retirado pelos juízes para que não fosse, nenhuma pessoa foi retirada das eleições para que não fosse candidato. Nas eleições de 2018, a gente teve uma resposta que eu falo, olha, Ricardo, Marcelo, eu não vou falar que 55% da população que votou no segundo turno, né, 55% dos eleitores do segundo turno são fascistas. Não. Muitos daqueles votaram por medo, muitos votaram por imaginar que o Bolsonaro realmente é uma mudança. Eu conheci uma gerente do Banco Bradesco na vinda de São Paulo para cá e ela acredita que a liberdade econômica do Bolsonaro vai implicar em melhorias para o Brasil, ou seja, ela votou no Bolsonaro e acredita realmente que o Bolsonaro possa trazer melhorias para o Brasil. Ela votou no Bolsonaro porque ela é fascista? Não. Isso é um erro da esquerda, achar que quem vota no Bolsonaro é fascista. Não. É exatamente por causa desses erros que a gente acaba perdendo a capacidade de comunicação com a própria esquerda. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Pedir o pessoal do Facebook, compartilhem por favor, porque hoje ficou só no Facebook Leonardo Estopa. Então, pessoal, não significa que o fato da população ter votado no Bolsonaro, a população é fascista. Não. Talvez a população não acreditou que a campanha mostrando o Bolsonaro como um fascista fosse verdade. Talvez a população pensou, olha, aquilo ali de que Bolsonaro imita o Hitler é uma fake news, eu gosto do Bolsonaro. Pronto. Não é isso que está em questão. O que está em questão é o uso da palavra democracia. O que a gente teve em 2018 não pode, sob hipótese alguma, ser chamado de democracia. Eu vou falar coisas pesadas aqui, mas eu não estou falando coisas pesadas para defender as pessoas que eu estou mencionando. Eu estou falando coisas pesadas para que vocês entendam a diferença entre democracia, governo do povo, eleições do sufrágio universal e secreto, com a ideia da legitimação de um presidente através das urnas num processo eleitoral que foi fraudado. Pensem bem. Imaginem vocês que para votar no Brasil, uma pessoa tem que ter mais de 16 anos. Para votar no Brasil, uma pessoa tem que ter, além dos 16 anos, ela tem que sair de casa e ter a convicção de chegar lá e votar. Para ser eleito no Brasil, uma pessoa tem que ter a maioria dos votos. Né? O Bolsonaro poderia ter sido eleito em primeiro turno por causa aí de, parece, de 1 ponto alguma coisa por cento. Ele não foi eleito em primeiro turno. No segundo turno ele teve a maioria. Se ele tivesse a metade mais 1, ele vencia. Só que existe um detalhe. A democracia pressupõe a liberdade do povo escolher o próximo governante. E a gente tem no Brasil um controle antecipado do processo eleitoral, que é a lei da ficha limpa. Ah, mas a lei da ficha limpa é uma coisa maravilhosa que pode ser utilizada para evitar que corruptos continuem no poder. Se você admite que a lei da ficha limpa é uma coisa maravilhosa para evitar que os corruptos continuem no poder, você está admitindo ao mesmo tempo que a população brasileira é retardada, incapaz de identificar um corrupto, e que a gente não precisa de um processo democrático, porque se o processo democrático pressupõe a liberdade da população decidir quem ela quer, você não pode misturar a liberdade da população decidir quem ela quer com um controle antecipado do Poder Judiciário. Se é processo democrático, a gente não pode ter um controle antecipado do Poder Judiciário. É por isso que eu falo com vocês. O que a gente não tem no Brasil hoje é democracia. Ah, o Bolsonaro foi eleito com maioria. Foi, mas não é democracia. Continuando o raciocínio, eu vou entrar em casos polêmicos para vocês entenderem como que, às vezes, a gente precisa apelar para coisas radicais para que se entenda o sentido de democracia. Vamos imaginar duas personalidades famosas no Brasil. Fernandinho Beiramar e o Maníaco do Parque. Tanto o Fernandinho Beiramar quanto o Maníaco do Parque são criminosos que são odiados pela população brasileira. Né? O eleitor do Bolsonaro acha que o único criminoso que existe no Brasil é o Champinha, mas não, tem criminosos famosos aí que são conhecidos por todo o Brasil, como por exemplo, Fernandinho Beiramar e o Maníaco do Parque. Imaginem vocês que o Fernandinho Beiramar quisesse ser candidato à presidência e a maioria da população quisesse votar no Fernandinho Beiramar. Você precisa escolher. De um lado você tem
a proibição dele ser candidato contra o outro lado, que é o direito da população escolher o próximo presidente. Se você tira do povo o direito de votar no Fernandinho Beiramar, usando a justificativa de que ele é condenado em segunda instância e por isso ele não pode ser candidato, você automaticamente estira a compatibilidade com a palavra democracia. Vocês entenderam? Existe previsão constitucional para isso. A pessoa que é condenada, ela perde os direitos políticos, o que significa que o Fernandinho Beiramar não pode ser candidato. E o outro ponto é, ele é um cara odiado pela sociedade. Se ele fosse candidato, ele não seria eleito. A diferença é que o Lula foi condenado num processo extremamente contraditório por um juiz que virou ministro do seu inimigo político, e o Lula tinha a maioria das intenções dos votos. Como o Lula tinha a maioria das intenções dos votos, ele foi preso por um processo em tempo recorde. Nunca no Brasil um processo tão grande foi julgado em segunda instância num tempo tão rápido. Fica bem claro que o Lula foi preso, isso agora está muito claro. Por mais que o eleitor do Bolsonaro não queira admitir, fica claro que o Lula foi preso para não participar das eleições. Se o Lula foi preso para não participar das eleições, o Bolsonaro não venceu eleições. Ele venceu um processo de legitimação do próximo presidente. Esse processo de legitimação para o próximo presidente não pode, sob hipótese alguma, ser chamado de democracia. Ah, mas Bolsonaro é o presidente, sim, porque as elites querem. Ele vai ser o presidente, mas não porque o povo quer. Ah, o Bolsonaro venceu. Não. O Bolsonaro venceu um processo fraudulento que tirou das eleições aquele que estava em primeiro lugar. Esse é o processo que o Bolsonaro venceu. Vamos pensar que a gente tem uma final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha. A Alemanha vem jogando e vencendo de 10-0 todos os times. Quando chega no último jogo, que o Brasil conseguiu vencer, mas não convencer, eles tiram a Alemanha, e porque tiraram a Alemanha, o Brasil vai ganhar a taça sem jogar. A pergunta que eu faço é muito simples. O Brasil foi campeão? Não. O Brasil não foi campeão. O Brasil não é o campeão. Ele está o campeão, que é bem diferente dele ter vencido um processo limpo. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que o uso das palavras nesse momento tem uma repercussão muito forte. O Bolsonaro está usando a ideia de que o Brasil é um país plenamente democrático de uma forma muito hipócrita. O mesmo Bolsonaro que fazia discurso contra a corrupção antes do Bolsogate, depois, ele falou do Lula contra a corrupção mesmo depois do Bolsogate. O mesmo Bolsonaro que fala contra a corrupção e agora tem o esquema do Bolsogate, ele só continua nessa petulância porque ele sabe que ele não vai ser pego pela polícia, nem pelo Ministério Público, porque ele está disposto a governar conforme mandam os juízes, os promotores e procuradores e também as elites. Agora, será que é possível governar para as elites atendendo o povo? É bem difícil conceber a possibilidade de conciliar um governo para as elites e um governo para o povo comum. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que todo mundo conhece e conhece muito bem, que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O Bolsonaro, ele não atacou os médicos cubanos por ideologia. Ele atacou os médicos cubanos porque isso faz parte do jogo político dele. Ele estava querendo se posicionar do lado dos médicos e a partir disso ele ter apoio dos médicos brasileiros, por isso ele meteu o pau nos médicos cubanos durante todo esse tempo. A política do Bolsonaro de expulsão indireta dos médicos cubanos, ela não atende os mais pobres. Ela atende as elites, em especial as elites médicas. Atende demais um dono de um plano de saúde. Agora o desespero leva mais pessoas a procurarem plano de saúde. Atende os pobres? Não, não atende os pobres. E é esse o detalhe que as pessoas precisam perceber. Esse Bolsonaro, que foi eleito num esquema em que as elites se uniram para prender o candidato que estava em primeiro lugar, tiraram o Lula das eleições, conseguiram
realizar aí um processo eleitoral para criar uma legitimação do próximo governante, só para não poder falar que é golpe. E nesse ponto eu falo, Rui Costa Pimenta estava certo e todos nós estávamos errados. Mas eu acho que não cabe a mim essa decisão, então eu fiquei até o último momento do lado anti-Bolsonaro, apoiando o Haddad, mas o Rui Costa Pimenta ele falou o tempo todo. Participar de eleições sem o Lula vai legitimar, obviamente, um Bolsonaro, um Alckmin. Realmente legitimou o Bolsonaro, o que significa que o Bolsonaro vai poder pintar e bordar na presidência que, como ele está, assim como o Temer, do lado das elites, ele pode fazer o que for. A Bolsogate estourou aí, não importa. Não existe no Brasil nenhum processo de luta contra a corrupção. O que a gente tem no Brasil é um processo de tomada do poder por interesses ideológicos. A Maria Elisa Oliveira traz essa teoria de que 67% não votaram no lixo. Ele ganhou com 37%. Isso aqui são os votos válidos, né? Não, são os votos totais, não os votos válidos. Qual que é o problema dos votos totais e não votos válidos, Maria Elisa Oliveira? É que toda eleição é assim. Então, se a gente raciocina dessa forma agora, é igual eu falei, olha, qual que é o problema? Eu não acredito nessa possibilidade de fraude de urnas. E as pessoas começaram a levantar essa possibilidade de fraude nas urnas, e eu falei, olha, levantar a hipótese de fraude nas urnas é uma coisa muito perigosa, porque a gente vai estar imitando o Aécio Neves. E no momento agora, se a gente trabalha em cima desse raciocínio de que o Bolsogate, né, a gente trabalha em cima desse raciocínio aí, desse Bolsogate, do Bolsonaro eleito com 37% e não com a maioria, a gente acaba caindo numa realidade que é de quase todos os eleitos, eles são eleitos por uma minoria, eles não são eleitos assim pela maioria real dos eleitores. Sempre tem omissões, sempre tem brancos e nulos. Ele ganhou, não há dúvidas que o Bolsonaro ganhou, mas não tivemos eleições limpas, nós não tivemos um processo democrático. É esse tipo de conhecimento que as pessoas precisam ter, porque senão vai chegar um ponto em que as pessoas vão virar e vão falar coisa do tipo, ah não, o Bolsonaro ganhou porque o Bolsonaro usou o kit gay. Não, o Bolsonaro não ganhou. O Bolsonaro, ele foi eleito num processo fraudulento. A gente precisa admitir que ele está lá, mas ele não jogou com o jogador principal. Então, não existe democracia. Senão, daqui 2 anos, a gente vai estar falando mal da democracia brasileira, esquecendo que o que a gente vive hoje não é resultado da democracia, mas resultado de uma distorção democrática que tirou o Lula das eleições. Isso é o mais importante. E agora, quando a gente percebe um Sérgio Moro, ministro do Bolsonaro, ou seja, o cara que julgou e condenou o Lula, tinha interesse na derrota do Lula, fica muito claro, né, gente, qual que eram as intenções desde o início. Roseli Lopes fala, aceite que é mais bonito. Olha, Roseli Lopes, eu vou falar sobre esse aceite que é mais bonito, eu não sei. Eu não sei, gente, olha, Roseli Lopes e Alcides Reis, eu não sei se vocês são Ciro, se vocês são PT, se vocês não têm candidato, ou se de repente vocês seriam, como eu diria, não sei se vocês são Ciro, se vocês são PT, se vocês não têm candidato, ou se de repente vocês seriam antipetistas, né, tipo a Roseli Lopes, aceite que é mais bonito. Deixa eu falar com você, Roseli, qual que é o meu ponto de vista que eu tenho nessa questão que você fala aceite que é mais bonito. Olha, o PT não perdeu, a esquerda não perdeu nessas eleições. É muito importante que as pessoas entendam isso. Nós estamos vivendo um momento hoje em que o Brasil precisa amadurecer efetivamente. Nós estamos vivendo um momento hoje em que, se o Bolsonaro não tivesse vencido, se o Haddad tivesse vencido, a gente teria talvez uma repetição dos eventos que aconteceram com a Dilma, que foi uma sabotagem do governo Dilma por um Congresso extremamente corrupto. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas, em especial para o eleitor alienado do Bolsonaro,
como que funciona o poder, né? Como é que funciona o lado negro do poder. Isso é muito importante porque o eleitor do Bolsonaro ele tem uma ilusão achando que a Dilma foi burra. Mas aí a mesma Dilma que conseguiu fechar o primeiro mandato com o menor desemprego da sua história causaria uma crise com desemprego no segundo mandato. Não. Ela foi extremamente prejudicada pelo Congresso. E eu tenho eleitor do Bolsonaro que fica mandando mensagem para mim do tipo: agora, dia 1º, você vai ver, tudo vai mudar, que vai mudar. O Bolsonaro já encheu o governo de corruptos. O Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que o Fernando Henrique faria, que o Alckmin faria, colocar o Centrão no poder. Né? A gente tem partidos que estão tentando não se associar ao Bolsonaro, mas tem político lá dentro. Por exemplo, o Sérgio Moro não é filiado, mas ele é PSDB. A gente tem o PSDB dentro do governo Bolsonaro, a gente tem DEM dentro do governo Bolsonaro. Os partidos que estão liderando o ranking da corrupção, eles estão dentro do governo Bolsonaro. E qual que é o detalhe maior que nós vivemos hoje, gente? O maior inimigo do Brasil, o maior inimigo que a gente tem no Brasil hoje, não é um partido político. O maior inimigo que a gente tem dentro do Brasil não é uma pessoa, é a ignorância. No momento que o Brasil começou a lutar pela destruição da sua indústria através daquela Operação Lava Jato, muitas pessoas ficaram iludidas achando que existia ali uma luta contra a corrupção. Eu tentei explicar desde o início, mas eu nunca tive muito alcance, mas eu tentei explicar desde o início que aquilo não era uma luta contra a corrupção. A finalidade da Operação Lava Jato era acabar com a indústria nacional, e acabando com a indústria nacional, essa Operação Lava Jato facilitaria para os países que concorriam com o Brasil. Os Estados Unidos, com o fim da indústria nacional, olha, os Estados Unidos ganham de duas formas. Eles têm um fornecedor de matéria-prima e eles têm um funcionário. Eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia do padeiro. Tem a padaria grande da cidade. Seu Zé Padeiro, ele é aquele padeiro que ao mesmo tempo ele planta o trigo, colhe o trigo, faz a farinha e depois ele ainda faz o pão. Se o seu Zé Padeiro quebrar, a padaria grande ganha duas coisas. Ela ganha seu Zé Padeiro como funcionário e ela ganha também seu Zé Padeiro como fornecedor de matéria-prima. Ele vai vender o trigo baratinho para a padaria grande e ainda vai trabalhar para a padaria grande. Eu tenho tentado explicar isso para as pessoas, mas existem pessoas que realmente acreditam que existe no Brasil uma luta contra a corrupção. Não existe no Brasil, sob hipótese alguma, uma luta contra a corrupção. Existe uma luta que é um reposicionamento geopolítico. A destruição causada pela Operação Lava Jato, ela é uma destruição que precisa de um prazo muito longo para ser, digamos que, neutralizada. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto que eu recebi hoje. Eu gostaria de colocar aqui, mas como eu ainda não... Tá aqui. Como eu ainda não fiz todo o recurso tecnológico ainda, muito obrigado, Marcelo Quintão, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu liberar aqui os comentários. Olha, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo... tá aqui, deu certinho. O mergulho da construção. Por incrível que pareça, gente, engenheiros brasileiros estavam a favor do golpe no Brasil. Engenheiros brasileiros. A expectativa que se tem é que o Brasil volte a ter o mesmo nível de construção civil que tinha em 2014 só em 2025. Essa é uma expectativa que não leva em conta, obviamente, a possibilidade do Bolsonaro entrar numa piração do tipo boicotar países árabes, sair do BRICS, né, brigar com a Venezuela. Essas coisas mais loucas assim, as expectativas acabam não colocando como probabilidade, porque são tão loucas que eles não perceberam ainda o mundo louco que a gente está vivendo. Então o que acontece? Por que eu falo? Boa noite, Arnaldo Silva. Por que eu falo que a esquerda ganhou? Nós tínhamos nas eleições, durante as eleições, nós tínhamos talvez o povo mais imbecilizado da história da política mundial. O Brasil estava em segundo no ranking como a população mais ignorante do mundo. E o Brasil agora pode ter conseguido chegar primeiro do ranking como população mais ignorante do mundo. Essa população extremamente imbecilizada,
é a população que iria para as ruas quebrar tudo, fazer protesto e ameaçar todo mundo se o Haddad fosse eleito. Se o Haddad tivesse sido eleito, a gente teria hoje, mesmo depois de todo esse tempo, uma conversinha que as urnas foram fraudadas. Se o Haddad tivesse sido eleito, a gente teria ameaças de mortes de todos os lados de eleitores do Bolsonaro. Se o Haddad tivesse sido eleito, o eleitor do Bolsonaro estava em pé querendo quebrar tudo e pior, com apoio da polícia e com apoio das Forças Armadas. Qual foi o resultado da derrota do Haddad? Não para a presidência, mas para a sociedade. Hoje, o eleitor do Bolsonaro, que estaria quebrando tudo, está envergonhado. Hoje, o eleitor do Bolsonaro, que estaria fazendo tumulto, ele está em casa tirando as postagens a respeito do Bolsonaro. Eu fico fazendo eu tenho uma espécie de idiotômetro. O idiotômetro é como eu avalio qual que é o nível de idiotice desses eleitores do Bolsonaro. Deixa eu agradecer vocês. Estamos chegando próximo aqui a 12 mil pessoas assistindo. Eu queria convidar quem está no Face para compartilhar aí no Face e vir participar com a gente aqui no YouTube. E você que está no YouTube, se você puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu ajudo muito. Eu agradeço muito. Eu estou meio delirando por causa de Estou meio que delirando por causa do remédio. Léo, enviei um trocado ontem, 30, na sua conta para ajudá-lo a comprar peças. Muito obrigado, Lúcia Maria dos Santos. Montar seu computador e conquistar sua liberdade para apresentar seu programa político. Gosto muito do seu programa. Obrigado de coração, Lúcia. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho do computador. Muito obrigado, Marcelo Quintão. Eu estou tentando explicar para as pessoas não se sentirem, nesse momento, tristes com o resultado das eleições. Isso é muito importante, porque hoje a gente pode chegar numa situação aí das pessoas ficarem pensando, fomos derrotados. Nós não fomos derrotados. Então, voltando, vamos pensar. Se o Haddad tivesse vencido, a gente teria hoje eleitores do Bolsonaro quebrando tudo, falando que as urnas foram fraudadas. É o argumento que a gente tinha depois da derrota do Aécio. Se o Bolsonaro vencesse, se o Bolsonaro não tivesse vencido, a gente teria o argumento de que o Brasil não vai para frente porque não tem alternância de poder, porque eles não consideram o Temer alternância de poder. Ou seja, hoje o eleitor do Bolsonaro vai perceber que o governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. Hoje o eleitor do Bolsonaro vai perceber que são os mesmos políticos, a mesma equipe, o mesmo centrão, a mesma coisa. O próprio Temer descampanhou o Alckmin, né, e acabou se apoiando aí no Bolsonaro. E tem mais, o eleitor do Bolsonaro vai ser muito humilhado nos próximos dias, principalmente com casos de corrupção e também com a indicação do Temer, por exemplo, como embaixador na Itália. Tudo isso, gente, acaba criando um processo pedagógico dentro do Brasil que resulta numa educação da sociedade brasileira. Essa educação não aconteceria, sob hipótese alguma, se o Haddad tivesse sido eleito. Aí eu entro com vocês no outro ponto que eu estava falando, que é a questão da destruição da indústria nacional. A Operação Lava Jato, ela destruiu a indústria nacional, por mais que o eleitor do Bolsonaro queira dizer que foi por um bem, que foi a favor, que a Operação Lava Jato destruiu a indústria nacional, mas tinha uma intenção legal, que era acabar com a corrupção. Por mais que ele queira apelar para essa balela, a gente precisa admitir que ela acabou com a indústria nacional. Se fosse nos Estados Unidos, eles teriam feito tudo sobre sigilo, segredo de justiça, para não destruir os empregos, para prender apenas os criminosos. Mas no Brasil, a intenção foi destruir as empresas, destruir a nossa cadeia produtiva. Assim, eles conseguiram transformar o Brasil num país menos industrializado, que compete menos no comércio exterior e que compra mais de fora. O Brasil, que antes produzia muita coisa aqui, agora vai ter que comprar industrializados de fora. Onde que isso entra? Dentro do raciocínio de que a esquerda não perdeu nessas eleições. O Haddad ia pegar essa bomba. Além do Haddad pegar um Brasil cheio de protestos, falando que as urnas foram fraudadas, e um monte de revoltadozinho quebrando tudo, e a polícia fazendo vistas grossas porque a polícia estaria do lado daqueles rapazes, hoje a polícia está envergonhada por ter apoiado o Bolsonaro, as Forças Armadas estão envergonhadas por terem apoiado o Bolsonaro,
E quem está com o Bolsonaro nas Forças Armadas, antes estava a base, agora estão os generais. Ou seja, a coisa começa a voltar para a elite. Bolsonaro está perdendo as bases. Esse processo pedagógico ele é muito necessário mesmo, para o crescimento do Brasil. E aí como é que fica a coisa? Olha, o Haddad ia pegar um Brasil com a expectativa de promover um estímulo econômico que é o keynesianismo. O keynesianismo, que é o estímulo econômico no qual o Estado acaba investindo em atividades para conseguir levantar a economia, ele é usado ao redor do mundo, ele é muito criticado no Brasil, porque o Brasil a gente tem aí os liberaloides, mas ele é muito usado ao redor do mundo. Esse keynesianismo seria extremamente combatido pela mídia e ia voltar a conversa de que o Brasil estava tratando de vagabundos. Nesse meio tempo, seria praticamente impossível gerar empregos. Por quê? Uma população extremamente alienada. Se prestarem atenção, vocês vão ver que a esquerda não está indo para as ruas gritar que foi fraude. Mesmo que tenha sido fraude a prisão do Lula, a esquerda não está fazendo isso. A esquerda está rindo da cara do eleitor do Bolsonaro. Parte da esquerda, claro que quer sim a prisão do Bolsonaro por causa do Bolsogate, quer a queda da família do Bolsonaro, mas parte da esquerda nesse momento quer esse processo pedagógico. Se a direita tivesse perdido, a gente estaria hoje aí vivendo uma situação de quebra tudo, uma situação de urnas fraudadas, e é essa situação que o Haddad ia pegar. Nessa situação, o Haddad ia sofrer o que a Dilma acabou sofrendo, que é uma perseguição do Congresso, e ele poderia, de duas uma, ou ele teria que aceitar as elites, é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro, ou ele ia fazer como a Dilma fez, não aceita a imposição das elites, então ele cai. Isso ia criar um desgaste ainda maior para os governos de esquerda, porque eles teriam aí autoridade para falar que a esquerda não funciona. Se o Bolsonaro tivesse perdido, a conversinha ia ser sempre a mesma. Ah não, política de esquerda não funciona, isso é comunismo, isso não dá certo. Aonde o comunismo deu certo? Aonde o socialismo deu certo? Agora, qual que é a realidade de agora? Deixa eu agradecer aqui, Edson Silva, muito obrigado. Ele fala, Léo, você é ótimo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Edson Silva, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Estamos chegando aqui a 2.000 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria agradecer o pessoal do Face, pedir vocês no Face para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, e pedir vocês do Face para virem participar com a gente aqui no YouTube, onde os comentários acontecem. Olha, pessoal, o que acontece com o Bolsonaro nessa atual conjuntura? O Haddad teria que perder, teria que pular fora, porque o Haddad não poderia governar. O Bolsonaro, agora mostrando para a sociedade que ele é nada mais, nada menos que a continuidade da ideologia do Temer, o Bolsonaro vai tirar de vez da cabeça do jovem brasileiro que entrou nessa piração de liberalismo, que essa ideia liberal não funciona. Pontos importantes que só o Bolsonaro pode ajudar o Brasil. Muitos jovens brasileiros acreditam que a parceria Brasil e Estados Unidos é uma parceria perfeita. O Bolsonaro vai ensinar que não. O Bolsonaro vai mostrar que a parceria Brasil e Estados Unidos é uma parceria dentro da qual, nessa nova conjuntura, o Brasil só perde. Isso é muito importante. Tem eleitores do Bolsonaro, principalmente os fanáticos evangélicos, que acham que porque eles escutaram do pastor que muçulmano é terrorista, e olhem, pastores falam isso, porque eles escutaram do pastor que muçulmano é terrorista, porque eles viram num vídeo que muçulmano é terrorista, eles têm que apoiar o genocídio que acontece em Gaza. Eu particularmente não vejo o genocídio de Gaza como religioso, eu vejo como uma política expansionista de Israel que quer expulsar o povo muçulmano de lá. Então o eleitor do Bolsonaro, se o Bolsonaro fizer uma coisa dessa, o eleitor do Bolsonaro vai perceber que isso não é interessante para os negócios brasileiros. A gente está metendo o nariz aonde a gente não deveria. Se o Bolsonaro deixa o Brasil sair do BRICS para fazer negócio só com Trump, todos os exportadores brasileiros vão sentir o peso da cacetada. Deixa eu agradecer mais uma vez antes que vá embora aqui. Muito obrigado mais uma vez, Edson Silva, pelo superchat. Se o Bolsonaro realmente abrir mão dos negócios internacionais e fizer negócio só com Trump, o Bolsonaro vai perceber que ele vai destruir os exportadores brasileiros. Isso porque
enquanto os exportadores brasileiros têm o mercado internacional disputando por produtos brasileiros, a gente paga o preço de mercado. Ou seja, se o feijão exportado pelo Brasil, exemplo, custa R$10 fora do Brasil, né, os países fora do Brasil vão ter que pagar isso. Porque, olha, se a Espanha não comprar, a Itália compra. Se a Itália não comprar, a Inglaterra compra. Se a Inglaterra não comprar, os Estados Unidos compram. Então, eles vão disputar os produtos brasileiros. Imagine uma situação dentro da qual o Brasil abandone o comércio internacional para vender só para os Estados Unidos. O poder de negociação muda. E aí o ruralista brasileiro sofre, o exportador brasileiro em geral sofre, a indústria remanescente do Brasil, que acha que está bom demais porque não precisa do povo brasileiro, ela sofre. Maiara Sbersi. Léo, não subestime a burrice dos bolsominions. É bem pensado. Muito obrigado, Nayara. Todo brasileiro vai sofrer nesse processo. Então, imaginem vocês que é a única chance que nós temos de mostrar para essa nova geração, que é uma geração muito importante, o que significa o governo Bolsonaro. E aí vem a parte mais pesada desse comentário meu. Pesada, mas pesada mesmo. Olha, o PT, talvez ele tenha perdido, não por um merecimento, por não ser um partido bom, mas por ter ignorado muita coisa que ele precisava prestar atenção. Eu não vou entrar no tema aí de fazer uma autocrítica. Eu acho que autocrítica política é suicídio ideológico. Isso o PT não deveria fazer. Mas o PT poderia ter trabalhado de uma forma mais moderna na comunicação. Enquanto o Bolsonaro estava criando uma superestrutura de comunicação, o PT estava criando aí a mesma política de antes. Vocês percebam que o PT, na reta final, ele conseguiu o apoio de supercomunicadores. Enquanto isso, a gente estava vendo aí, enquanto o PT estava tentando supercomunicadores, o Bolsonaro conseguiu vencer com a base. Vocês já viram falar que o PT é um partido de base? O PT precisa voltar a ser um partido de base, precisa voltar a apoiar a base. O PT precisa apoiar aquelas pessoas que estão lá embaixo tentando fazer as coisas acontecerem e não ficar fechado com a elite. Essa descaracterização do PT fez o PT perder. E vai fazer o PT perder mais se ele não entender isso. Então o que acontece? O que é importante nesse momento? Se o PT não perdesse agora, ele ia perder daqui 4 anos, porque seria um Haddad totalmente boicotado, seria um governo totalmente fracassado por causa de protestos de Bolsonaro falando que fora Haddad, tudo isso ia acontecer. Agora o Bolsonaro vai humilhar o eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro vai dar pra gente muita oportunidade para zoar o eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro vai trazer pra gente a capacidade de mostrar para o eleitor do Bolsonaro que aquelas ideias não funcionam. Tadeu Teixeira, o próprio Bolsonaro está tentando pular fora das ideias dele, e na hora que o Bolsonaro tenta pular fora, eles colocam uma coleira e colocam aí o Bolsogate. Tadeu Teixeira Estopa, acho curioso o fascínio que alguns têm pelo Bolsonaro, idolatram, tenho amigos que são instruídos e inteligentes, porém acham ele um herói. Tadeu Teixeira, calma, agora as histórias vão vir aí para humilhar o Bolsonaro e humilhar seus amigos. Adancil Hover, muito obrigado, Adancil Hover, pelo superchat. Muito obrigado, pessoal, também pelos compartilhamentos. E agora, nessa sequência, qual que é a realidade que a gente encontra? O que a gente encontra nessa atual circunstância? Um Bolsonaro encolerado pelas elites para humilhar a população mais pobre. Nós temos hoje um Bolsonaro que vai covardemente tirar 13º, férias. Só que o trabalhador, ele não percebe que ele precisa disso. O trabalhador acha que porque ele nunca teve problema na empresa dele, que é só o camaradinha lá do mercado, que teve o mercado dele destruído por causa de um empregado pilantra, o trabalhador acha, não precisa de direito trabalhista não. O direito trabalhista só serve para aquele cara lá, o André do mercado, dar o tombo no seu Bastião, dono do mercado. Não. As empresas grandes, elas cumprem os direitos trabalhistas, por isso que você não precisa usar os direitos trabalhistas. Quando eles deixarem de existir, as empresas grandes vão começar a soltar a chibatada. Então, todo esse esquema que está para acontecer, ele garante uma coisa: a esquerda vence as próximas eleições. Se a esquerda souber ser esquerda. Qual que é a maior característica da esquerda?
trabalhar com as bases, mas não é usar a base de massa de manobra que não pensa, não. Hoje, esquerda, eu nem falo para um candidato, outro candidato, nem para um partido. Hoje, esquerda, se você quiser trabalhar, você precisa trabalhar com as bases. 90% do eleitor do Bolsonaro, 90% dos comunicadores do Bolsonaro, eles são verdadeiramente de esquerda, e eles só não sabem disso. Eles acham que são a favor daquelas coisas porque o Bolsonaro acaba criando uma falsa ilusão, e o Bolsonaro é de esquerda. Ele não sabe disso. Eu vou trazer mais informações para vocês, que vocês vão ficar impressionados, como que é muito clara essa distinção entre esquerda e direita, e como que o Bolsonaro, na verdade, ele é de esquerda e não sabe. Pedro Paula Pereira. Léo, você acha que militares podem assumir Pedro Paula Pereira? Eu acho que não, Pedro, eu acho que não. Eu acho que eles vão manter o Bolsonaro na coleira, já resolve o problema. Os britos, muito obrigado. Aceitar o triunfo do fake news como democrático é tão imoral quanto, por exemplo, admitir que um candidato fuja de debates como estratégia válida de campanha e não como farsa e prova de incapacidade. Os britos, o eleitor do Bolsonaro acredita nisso. Infelizmente, o eleitor do Bolsonaro vive nisso. Olha, para o eleitor do Bolsonaro não teve farsa do WhatsApp, ou não teve a farra do WhatsApp. O eleitor do Bolsonaro acha que nós estamos espalhando fake news. Isso é sério. O eleitor do Bolsonaro, quando a gente fala do fake news, ele acha que nós estamos falando mentira, que foram eles que espalharam pelo WhatsApp, né? Eles acham isso. O eleitor do Bolsonaro, quando você fala, então é eu que sou o robô do Bolsonaro, é eu que espalhei. Não. Você foi massa de manobra, você fez isso de graça. Agora, grandes empresas fizeram isso aí, porque foram pagas. Hoje tá meio quente aqui, porque hoje eu não liguei o ar-condicionado, gente. Então, olha só, gente. Qual que é o ponto? Né? Ponto importantíssimo. Muito obrigado mais uma vez aos britos. O Bolsonaro não sabe que ele é de esquerda e o eleitor do Bolsonaro não sabe que, na verdade, ele está pedindo políticas de esquerda. Quando o eleitor do Bolsonaro, ele chega e fala que quer saúde e educação e que o governo não está provendo saúde e educação, ele está implorando um governo de esquerda. Ele só não sabe disso. Então, essa discrepância ideológica que acaba elegendo um Bolsonaro. Se você procurar os eleitores do Bolsonaro, os comunicadores do Bolsonaro, você vai ver que tem ali uma meia dúzia que é liberal e a maioria votou no Bolsonaro porque acredita que o Bolsonaro é o cara que vai investir na educação. Acredita que o Bolsonaro é o cara que vai investir na saúde. Eles pensam, a saúde está deteriorada por causa da corrupção, o Bolsonaro é o cara que vai investir na saúde, né? Então, o eleitor do Bolsonaro é de esquerda. Agora eu vou contar para vocês uma coisa, até o vídeo que eu publiquei nesse canal há poucos minutos. Olha só, imaginem o que é um cara chegar e falar eu sou de direita, é a mesma coisa de um pastor pilantra, ladrão, que prega o roubo, né, que rouba das pessoas constantemente, entra numa igreja e fala eu sou cristão. É muito fácil, por exemplo, para vocês entenderem como que é fácil falar, eu vou falar com vocês aqui uma mentira, né? Eu sou japonês. É muito fácil falar. Eu sou chinês. E aí eu começo a defender a China. É muito fácil falar. Então o eleitor do Bolsonaro ele vai perceber que o fato do Bolsonaro falar uma coisa não significa que o Bolsonaro acredita naquela coisa. Isso que é mais importante nesse momento. Porque o eleitor do Bolsonaro, ele ficou muito iludido com as palavras do Bolsonaro. Só que ele não percebeu que ele estava sendo idiotizado, que ele estava sendo feito de bobo. E o eleitor do Bolsonaro, ele votou num cara que se diz de direita porque está querendo mais saúde pública, mais educação. Não. A ideia da direita, pelo menos a direita liberal do Bolsonaro, é que saúde e educação é meritocracia. Se você não conseguir trabalhar para poder investir na saúde dos seus filhos, olha, paciência, meu amigo. É porque você não se esforçou bastante. Se você não conseguir trabalhar e pagar a educação para os seus filhos, paciência, seus filhos merecem continuar numa situação de não educados, perpetuando a circunstância econômica da sua família. Afinal de contas, você é pobre e você tem que ter filho pobre, né? E qual que é o detalhe? O Bolsonaro me chega, olha só para vocês terem uma ideia de como que o povo brasileiro e o eleitor do Bolsonaro é marxista e como o Bolsonaro é marxista. Qual foi a crítica do Bolsonaro? E olha que interessante, essa parte é muito legal, gente, para vocês verem como que o eleitor do Bolsonaro, no fundo, ele não tem noção da bobeira que ele fala. A maior crítica de Marx, a maior e mais famosa crítica de Marx,
é da apropriação de parte do salário do trabalhador por parte do capitalista. Essa crítica de Marx é uma crítica que eu não concordo. Então, se você perguntar para mim, você é marxista? Eu não. Eu sou keynesiano, não sou marxista sob hipótese alguma. Por quê? Olha, o Brasil 247 está chegando aí a 300 mil inscritos, tem um alcance semanal fantástico, tem muitos comunicadores, e o Brasil 247 só conseguiu isso tudo, mesmo num país de ideologia antipetista, né, que quer fazer de rico falando que vota contra o PT. O Brasil 247 conseguiu isso por causa de uma mente empreendedora que é do Léo Atucci. Ele é muito inteligente, ele reuniu os comunicadores de esquerda. Será que é justo eu pensar que o Léo não merece ganhar um pouco mais pelo esforço dele de ter reunido os fatores de produção? Olha, a TV 247 no início, não sei hoje, mas no início eu vi o Léo pegando o dinheiro dele para investir na TV 247, desesperado lá, investindo para fazer a TV 247 funcionar. Por que eu estou dando o exemplo da TV 247? Porque o Léo é uma pessoa querida por nós, imagino a maioria de vocês aí gosta dele. E o Léo teve todo um esforço para conseguir, ele assumiu o risco de montar uma TV de esquerda, ele poderia ter montado de direita, ele assumiu o risco de montar uma TV de esquerda. Ele juntou os comunicadores de esquerda. O Léo nunca virou para mim e falou a seguinte coisa: Léo, você trabalha para mim, quando a TV começar a dar dinheiro a gente divide. Ele nunca falou isso. Ele sempre me pagou o salário da TV 247, mesmo quando a TV 247 estava começando a acontecer. Então eu trago para vocês esse exemplo de uma pessoa de esquerda que não pode ser marxista, porque se o marxismo fosse levado aí a ferro e fogo, a gente não teria hoje a TV 247. Então eu não sou marxista, mas eu acho que um governo ele tem que investir pelo menos no crescimento da sua população, educação, saúde, essas coisas. Mas olha só como é que é a cabeça do eleitor do Bolsonaro. Como é que o eleitor do Bolsonaro no fundo é marxista e nem sabe? Vocês viram eleitores do Bolsonaro repetirem desesperadamente que o programa Mais Médicos perdeu os médicos cubanos porque Cuba ficava com parte do salário dos médicos. Imaginem vocês que o Bolsonaro fez discursos falando que Cuba fica com parte do salário dos médicos, e Bolsonaro se colocou do lado dos médicos falando que os médicos têm que receber 100% do salário. Por que eu estou falando isso para vocês? É porque o Bolsonaro é bonzinho? Não, o Bolsonaro não é bonzinho. É porque esse argumento funciona muito bem. Esse argumento de um vilão tomando o salário da pessoa, ele funciona bem, tão bem, que o Marx é atacado até hoje. Se o marxismo não fosse extremamente compatível com a cabeça das pessoas, hoje ele não seria nem lembrado. Por exemplo, alguém aí estudou na escola que o mundo inteiro é formado por 4 elementos. Essa é a teoria de Aristóteles, importantíssimo, mas como ela não tem muita pertinência, ela nem é falada. O marxismo, ele no fundo, e olha, é o contrário, tá, gente? Para deixar de ser marxista, uma pessoa precisa estudar. É o contrário. A pessoa, quando ela tem um coração bom, ela é marxista por coração, e depois que ela estuda, ela deixa de ser marxista, né? Então vamos lá. E até interessante que Jardim Tenório Barbosa fala sobre a teoria que foi utilizada pelo Bolsonaro para ganhar o apoio das pessoas na expulsão dos médicos cubanos. O Bolsonaro, para ganhar o apoio dos eleitores do Bolsonaro na expulsão dos médicos cubanos, ele fez uso da teoria da mais-valia de Marx. Qual que é a teoria da mais-valia de Marx? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem fácil de entender. Imaginem vocês que a Unimed, ela tem a prática de montar toda uma estrutura e ela fica com 70% do salário dos médicos, ou seja, não do salário, mas 70% do dinheiro pago pela consulta. De acordo com Marx, se é o trabalhador que produz, não faz sentido o capitalista especulador ficar com parte do trabalho do trabalhador. Isso é a mais-valia. Então, quando um médico brasileiro trabalha na Unimed, a consulta dele custa R$100, mas a Unimed só paga 30 e fica com 70, o que a Unimed está fazendo, na verdade, é se apropriando da mais-valia do médico brasileiro. Por que o Bolsonaro
não atacou a Unimed e atacou Cuba. Obviamente porque o Bolsonaro obedece às ordens dos Estados Unidos de embargar e sufocar financeiramente Cuba. Por isso. E ele também obedece às ordens dos médicos brasileiros que querem que os médicos cubanos deixem o Brasil. Mas a parte mais interessante não é porque o Bolsonaro fez isso. Isso é óbvio. A parte mais interessante é porque que deu tão certo esse argumento. Esse argumento deu muito certo porque o eleitor do Bolsonaro, ele é internamente marxista e não sabe. O eleitor do Bolsonaro, ele fala mal de Marx, mas ele nunca, na vida, vai ler Marx. Gente, é uma coleção de livros cada um dessa altura, é lógico que eles não vão ler. É lógico que eles nunca vão saber contextualizar a realidade que Marx vivia quando escreveu, mas ele se simpatiza com o argumento de Marx. Na hora que o Bolsonaro fala que é um absurdo Cuba ficar com parte do dinheiro dos médicos cubanos, ele, da mesma forma que o marxista ignora o fato de que o empreendedor comprou máquinas, investiu naquela atividade e assumiu o risco e por isso merece ganhar o mais-valia, é o que eu penso, eu acho que o empreendedor, eu não sou marxista, eu acho que o empreendedor merece ganhar o mais-valia, o Bolsonaro e o eleitor do Bolsonaro acham que Cuba não merece a mais-valia vinda do investimento nos médicos cubanos. Então, olha, Cuba cria um sistema que trata das pessoas desde do nascimento e possibilita que essas pessoas se tornem médicos. No Brasil é um sonho virar médico, lá em Cuba não. Lá em Cuba, se a pessoa tem dom, ela vai poder virar médico. Através desse esquema, Cuba fornece médicos para o mundo. Vamos comparar. A Unimed tem um capitalista que monta todos os equipamentos, coloca lá um investimento de milhões de reais no hospital. Através desse investimento, a Unimed consegue empregar médicos. A Unimed assume o risco do negócio. A Unimed, para manter um hospital, ela pode colocar um hospital ali e as pessoas pararem de adoecer e de uma hora para outra não ter consulta. Ela vai perder dinheiro. Mas se der lucro, ela vai ter lucro. Cuba assume o risco do negócio. Por exemplo, agora, com a entrada de um governo submisso aos Estados Unidos no Brasil, Cuba perdeu parte da sua clientela, ou seja, perdeu o Brasil. Parece que o México agora vai receber esses médicos cubanos. Mas qual que é o detalhe? Se você fala com o eleitor do Bolsonaro o caso da Unimed, ele percebe ali o marxismo. Eu não concordo com a Unimed pegar parte. Ah, não, você é marxista, você é pilantra, você é comunista. O eleitor do Bolsonaro pensa assim. Mas ele não percebe que o mesmo argumento, quando utilizado pelo Bolsonaro, funciona que é uma beleza. O eleitor do Bolsonaro saiu desesperado contra Cuba por causa da utilização do Bolsonaro de uma teoria do Marx, que é a teoria do mais-valia. Tadeu Teixeira, já caí em fake news, vi um vídeo em que uma boiada era atribuída ao Lulinha. Me perguntava por que não investigavam. Hoje, entendo. Tadeu, é muita coisa. É boiada, é friboi, é jatinho, são muitas coisas que foram infelizmente atribuídas aí ao Lulinha, e a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é lamentar, porque a população brasileira quer isso. Deixa eu trazer para vocês aqui, pivô do Bolsogate, Fabrício Queiroz, deve prestar depoimento nessa quarta. Tá aqui o pivô do Bolsogate, Fabrício Queiroz deve prestar depoimento nessa quarta. O Bolsogate, ele vai ser escondido pela imprensa. Tô pedindo a Jennifer para trazer uma faca que eu tenho que abrir a caixinha aqui para agradecer a chegada de mais um equipamento, tá, gente? O pivô do Bolsogate, o Bolsogate, né? O Fabrício Queiroz, que recebia lá aquele dinheiro na conta dele, a gente tem duas possibilidades. Ele pode estar escondido, sendo treinado, ou ele pode ser escondido pro resto da vida. Ou seja, ele nunca vai aparecer. São essas as possibilidades que a gente tem. O que eu falo nesse momento, que eu chamo a atenção, é que, olha, nós temos um caso claro de corrupção. E por que que a justiça brasileira ainda não, né, não a justiça, mas o Ministério Público ou a Polícia Federal ainda não pediu a prisão preventiva do Flávio Bolsonaro? Isso é porque eles estão do lado da família Bolsonaro, porque a outra opção seria Bolsonaro cair e a gente ter uma circunstância aí dos Bolsonaros saindo e a gente poder ter até novas eleições. E a gente sabe que depois de tudo isso,
quem ganha é a esquerda. Nara Jucá pergunta se é 7 palmos. Eu acho que não, porque os esquemas deles são grandes, eles teriam que matar muita gente, é muita gente que deu dinheiro para ele. Júnior Solo, Estopa, não diga que Bozo é de esquerda. Na verdade, ele usa demagogia para continuar iludindo o pobre de direita que votou nele. Usa os argumentos de esquerda para esconder suas intenções. Tá, tem essa possibilidade, sim. Mas o Bolsonaro, a Ana Silveira pedindo para mostrar a Jennifer, eu pedi a Jennifer para apresentar um pedacinho aqui enquanto eu ia fazer aquela inspiração daquele produto lá para o pulmão, mas ela não veio, né? Delgado fala, todas essas notícias de mídias apoiadoras do PT e contra o PT sobre o jato, empresas, fazenda e etc. do Lulinha são todas fake news? Roberto, qual que é o detalhe? Imagina o seguinte, Roberto, o Lula, ele está sendo perseguido pela justiça desde o início de carreira dele. Depois vocês procurem o caso da venda, eu acho que é um Chevette que o Lula vendeu, entrou dinheiro na conta dele. Aí fizeram aquele escândalo, dinheiro na conta do Lula, achando que era um dinheiro de corrupção, aí batia certinho com a data da venda, me parece que de um Chevette dele, um negócio assim. Eles estão perseguindo o Lula há muito tempo. Aí eu te pergunto, se isso fosse verdade, você acha que a Globo não estaria falando? Porque, pensa bem, se isso fosse verdade, será que precisava ficar só com o MBL e essas outras agências de fake news? Né? A pergunta é muito simples. Se eles tivessem qualquer evidência contra o Lula, eles não precisavam usar a teoria do domínio do fato. Qual que foi um detalhe? Olha, no processo que condenou, a finalidade era prender o Lula, mas para prender o Lula, eles precisaram usar uma teoria que não é admitida dentro do Brasil. Além de usar uma teoria que não é admitida dentro do Brasil, eles tiveram que ultrapassar muitos procedimentos legais. Por exemplo, tiveram que tirar o processo do Lula de São Paulo, levar para Curitiba, tiveram que colocar um juiz que tira foto com políticos do PSDB constantemente e agora está no governo Bolsonaro, tiveram que utilizar delações premiadas não lastreadas em provas. Olha, se tivesse qualquer coisa errada de fato, não era mais fácil usar o que está errado de fato? Será que faz sentido você utilizar um monte de teorias loucas e um bombardeamento na mídia para perseguir uma pessoa, sendo que você tem evidências? Aí foi lá, fizeram uma avalanche lá nas contas da família do Lula e não conseguiram encontrar nada errado. Agora vem uma delação do Palocci falando que um pagamento que o Lulinha recebeu, me parece que de um patrocínio, seria dinheiro de corrupção. Agora vocês imaginam. Eu estou montando um computador aqui e vocês estão fazendo doações. Vocês já pararam para pensar que para me prender é só falar que essas doações é dinheiro de corrupção? Por incrível que pareça. Então, assim, o inimigo para prender o Lula, ele usa qualquer coisa. Agora, e se for pior? Imaginem que uma pessoa vira e fala assim, eu vi o Leonardo Estopa recebendo 500 mil reais do PT para fazer isso e esse dinheiro era um dinheiro por fora que não foi declarado. Mas peraí, o Leonardo recebeu esses 500 mil reais, mas o Leonardo mora na casa da sogra, não tem uma mansão, etc e tal. Será que faz sentido? O detalhe é, se tudo isso fosse verdade a respeito do Lulinha, será que ele moraria num bairro classe média? Porque, gente, o ponto de vista que eu tenho é que a pessoa tem que usufruir, né? Não faz sentido você ficar se corrompendo e não usufruir da corrupção, né? Por exemplo, vamos voltar na família Bolsonaro. A família Bolsonaro, durante toda a eleição, a gente falava que eles tinham imóveis incompatíveis com a renda. Por exemplo, o Bolsonaro, ele declarou nas eleições um imóvel, ele declarou, me parece que por 400 mil reais. Mas do lado, o apartamento do lado do dele, ou seja, mesmo projeto, mesma região, mesmo tudo, custa 2 milhões de reais. Então aí a gente já começa a matar a charada. Agora, eu tô falando aqui que o Lulinha nunca fez coisa errada, que o Lula nunca fez coisa errada, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que isso aí é mentira. Eu tô falando que o Bolsonaro não conseguiu a maioria dos votos? Não, ele conseguiu a maioria dos votos, a gente sabe disso. Eu tô falando que a gente não está num processo democrático porque tirou do povo o direito de votar no Lula. Por mais que você não quisesse votar nele, ele deveria estar lá como opção para ser democracia. Eu tô falando aqui que o Lula é uma pessoa que nunca se corrompeu. Como que eu vou falar isso? Eu nunca estive, assim, eu vi o Lula uma vez, eu não estava lá com o Lula a vida inteira para estar vistoriando ele, fazendo uma auditoria constante para saber se ele se corrompeu. O detalhe é, isso que espalham é fake news e ainda não encontraram nada concreto
né, para mostrar. O que eles fazem? Fatos indeterminados. Prende uma pessoa por um imóvel que estava como garantia de empréstimo, ou seja, aquele imóvel não podia, sob hipótese alguma, ser nem transferido. Se você, Delgado, quisesse comprar o triplex, você não podia, ele estava como garantia de imóveis, como garantia de empréstimo. Usa um imóvel desse e uma história na Rede Globo para condenar o cara. Roberto Delgado, mas a Globo, a Folha e outros meios são claramente de esquerda e todas essas também publicam tais coisas, Léo. A ascensão meteórica do Lulinha como empresário foi por pura capacitação? A primeira coisa que a gente precisa falar aqui, Roberto Delgado, é o seguinte. A Globo não é de esquerda, a Globo é anti-PT, a Globo trabalhou pela prisão do Lula. Ela trabalha ainda pela destruição do PT. Essa coisa que a Globo é de esquerda, você não pode considerar a Globo como sendo de esquerda, porque a Globo fala mal do Bolsonaro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Olha, o fato de uma pessoa não gostar do Bolsonaro não coloca ela como amante do Lula. Se a Globo realmente quisesse eleger o PT, ela teria batido sobre a história do kit gay ser mentira, tipo, desde o início. O Bolsonaro não teria nem erguido. Se a Globo realmente quisesse alguma coisa limpa com o Brasil, a Globo jamais teria trabalhado perseguindo o PT. Ah, não persegue porque é corrupção. Não, ela persegue porque ela tem intenções. A Globo poderia agora estar perguntando onde está o Queiroz. Né? Agora, qual que é o ponto? Primeira coisa, o primeiro ponto que a gente precisa falar quando a gente fala sobre a questão do que está por detrás do enriquecimento do Lulinha é qual enriquecimento? Porque já falaram que o Lulinha é dono da Oi, dono da Friboi. E o Lulinha mora num imóvel classe média, num bairro classe média. Então, qual o enriquecimento? Segundo ponto que a gente precisa falar é quem de nós está em condições de falar que não foi por mérito. Se não foi, a gente tem que provar. Agora, você virar para mim e falar que eu tenho que pensar se foi ou não foi, eu vou estar começando a fazer a análise da capacidade do cara. Agora eu vou te dar outro ponto aqui, Roberto, que é o seguinte. Claro que quando o cara se torna filho do presidente, ele consegue um monte de puxa-saco. Pessoas que querem fazer negócios com ele só por ele ser filho do presidente. Vou contar para vocês uma história aqui que aconteceu comigo aqui em Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia de como as coisas mudam. Eu trabalhei aqui em Belo Horizonte numa produtora de cinema, e cinema é sonho de muita gente, uma produtora de cinema que chama Quimera Filmes. É a produtora de cinema, que eu não vou falar maior financeiramente, que a gente tem produtoras aqui que fazem comerciais, são produtoras grandes, mas é a produtora de cinema de Belo Horizonte que tem filmes que são reconhecidos mundialmente e que faz filmes, aquele filme que você aparece como ator lá e tal. Então, aí vocês já imaginam, né? Muita gente gostaria de estar participando de um negócio desse. A Quimera Filmes é do Elvésio Raton. Eu saía para participar das coisas relacionadas a cinema, porque eu tinha um sonho muito grande de trabalhar na área de cinema. Eu saí para participar das coisas na área de cinema e existiam dois momentos quando eu estava fora participando de alguma coisa relacionada a cinema. É o momento antes e depois de divulgarem que eu trabalhava na Quimera Filmes. Agora vocês imaginam, olha, no mercado de cinema, dentro do esquema de cinema, quando divulgavam que eu trabalhava com Elvésio Raton, apareciam puxa-sacos, apareciam pessoas gerando oportunidades para mim. Eu trabalhava fora da Quimera como técnico de som. É o cara que segura o microfone. Tipo esse... Ah, não, eu não vou conseguir colocar isso aqui, mas... Tipo isso aqui, ó. Aquele microfone que fica pendurado lá em cima. Eu vou fazer isso tudo aqui no canal do técnico ainda. Hoje eu não consegui nem falar. E olha que hoje eu tô falando demais que eu tô passando mal. Então, Delgado, o que eu tô te falando? Olha, eu trabalhando em Belo Horizonte com o cineasta Elvésio Raton, a minha estadia num projeto, ela se dividia em dois momentos, antes e depois de divulgarem que eu era funcionário do Elvésio Raton. Quando falavam que eu era funcionário do Elvésio Raton, as pessoas começavam a me chamar para projetos, as pessoas começavam a puxar saco. E aí, eu te pergunto, após eu começar a trabalhar com o Elvésio Raton, as portas se abriram para mim em Belo Horizonte. Se abriram no sentido de eu chegar a trabalhar 20 horas por dia em Belo Horizonte, principalmente como eu era técnico de televisão com o Elvésio Raton, principalmente como técnico dando manutenção no computador Mac, montando estúdio. Né? Esse estúdio aqui fui eu que montei, porque eu trabalhei com isso antes. Aí a pergunta que eu te faço é muito simples. Será que o fato de eu ter começado a trabalhar com o Elvésio Raton
me trouxe negócios, ou será que eu passei a ganhar muito mais depois que eu comecei a trabalhar com o Elvésio Raton por causa de uma corrupção? Eu faço essa analogia porque claro que existe a possibilidade do Lulinha ter se corrompido, é lógico. Claro que existe a possibilidade do Lulinha ser a laranja do Lula, é lógico. São possibilidades, mas tem que ser provadas. Mas uma coisa é fato, a partir do momento que o cara vira filho do presidente da República, multiplicam-se as oportunidades. Multiplicam-se as oportunidades. Isso é fato. Isso acontece em toda a área. Você está conversando com uma pessoa, você é da área de medicina, você está conversando com várias pessoas. Aí descobrem que você é amigo do presidente daquele plano de saúde. Começam a puxar saco, te tratar de uma forma diferente, porque você pode gerar benefícios. O que eu vejo no enriquecimento do Lulinha é uma possibilidade de haver corrupção, precisa ser investigado, provado. Não é simplesmente um cara falou. É igual aconteceu com o Bolsonaro, uma conta que recebe ali depósitos em nome de uma pessoa que, obviamente, não tem uma compatibilidade, né? Com o caso do Lula e do Lulinha, que é sempre disse-me disse. O cara fica preso 2 anos, depois faz uma delação. Estou disposto a criticar o Lulinha, criticar o Lula, se aparecerem coisas concretas que me convençam, como, por exemplo, uma conta do tipo dessa. Uma conta na Suíça em nome do Lula, estou disposto a criticar o Lula, né? Qualquer coisa concreta. Agora, falar comigo que o Lulinha não teria mais oportunidades assim que se tornasse o filho do presidente, isso aí é menosprezar as segundas intenções que existem com as pessoas, né, gente? Vamos cair na real. Não estou dizendo que os políticos não se corrompem, nem estou dizendo que o Lula ou o Lulinha ou qualquer pessoa relacionada ao PT esteja longe da corrupção. O que eu estou falando é, prendam após apresentar provas. Não ataquem antes de ter provas. E ele ficou essa carreira meteórica. Será que é tão meteórica assim, Delgado? Porque, olha, acharam 54 milhões na casa do Gedel. O caso já foi abafado. Será que o patrimônio do Lulinha passa de 5 milhões de reais? Talvez, eu não sei, são coisas que precisam ser investigadas. Talvez você tenha um patrimônio maior que o do Lulinha e não sabe disso. Talvez precisa ser investigado. E é um convite que eu faço aí para quem tiver qualquer prova contra o Lulinha, que apresente e me faça parar de defender o cara. Porque, olha, talvez eu possa estar defendendo um criminoso. Então me apresente as provas. Não é falar, mas o Palocci falou. Não. No caso do Bolsonaro, tem uma conta, depósitos que batem, funcionários fantasma. Tem aí a Natália, funcionário fantasma, Valdo Açaí, irmão do Bolsonaro. E uma conta que bate exatamente com a prática do funcionário fantasma, que é a utilização do nome de outras pessoas para desviar dinheiro público. No caso do Lula, não. É um bate-papo do Palocci, mas você nunca consegue encontrar alguma coisa real. Há uma conta em nome do Lula. Será que o Lula é tão mais inteligente assim que a família Bolsonaro? Né? Mas enfim, enquanto e quando aparecerem coisas contra o Lula, coisas concretas, assim como aparecem contra a família Bolsonaro, eu vou criticar. E é por isso que eu falo, eu não quero ser filiado a partido nenhum, eu vou criticar abertamente quando aparecer. Né? Deixa eu trazer para vocês aqui, pessoal. O canal do Técnico é um canal no qual eu estou fazendo um trabalho. Eu vou mandar um oi aqui do canal do Técnico para vocês se inscreverem, que eu estou fazendo um trabalho relacionado à tecnologia. Se inscrevam, por favor, no canal do Técnico. Eu vou mostrar o passo a passo da modificação desse estúdio com a compra do novo computador. Eu não vou ficar colocando coisas técnicas aqui nesse canal, porque muitas pessoas não gostam, as pessoas estão aqui para assistir coisas relacionadas à política. Mas no canal do Técnico eu quero compartilhar meu conhecimento, né? Eu trabalhei vários anos como técnico de cinema, técnico de televisão, vou compartilhar isso tudo. Eu peço para vocês que mandem ideias de dúvidas relacionadas à tecnologia lá no canal do Técnico, ou podem mandar diretamente para o Clicério, que ele encaminha para mim também, mas mandando lá como comentários no canal do Técnico. Eu estou vendo, algumas pessoas mandaram, já printei para fazer o vídeo, só não consegui fazer porque eu estou passando mal. E eu queria lembrar vocês que a gente está fazendo a campanha para a compra do computador novo aqui para o canal Leonardo Estopa, que obviamente é o mesmo computador que vai ser usado para o canal do Técnico. Esse computador aqui, que eu estou usando hoje, eu preciso agradecer muito e pedir vocês que se inscrevam no canal Verdade. É um computador que foi emprestado pelo canal Verdade, e por causa disso eu estou conseguindo operar de uma forma mais tranquila aqui hoje. Então, se inscrevam, por favor, no canal Verdade, se inscrevam também no canal do Técnico, vou mandar um outro oi aqui. E nesse momento eu vou agradecer muito ao Clube do Estopa,
O Clube do Estopa, ele não pertence ao Leonardo Estopa, ele pertence a vocês do clube. Vocês estão fazendo aí uma campanha belíssima. A campanha para a compra do computador começou no Clube do Estopa. E hoje eu faço um agradecimento especial pro Chocoprint BR, porque chegou aqui através da Mônica, que ela é Mônica Efigênia, mas ela gosta mais que chame a de Mônica. Chegou através da Mônica um presente muito especial, que é a peça que já chegou. Eu vou trazer para vocês aqui, que é o cooler. Esse cooler foi comprado pelas doações que foram realizadas no canal, no Clube do Estopa com o Clicério. Agora eu já estou começando até a suar frio, acho que o remédio passou o efeito, mas eu vou abrir antes de ligar a reprise. Então, quem puder dar o like aí, enquanto as coisas estão acontecendo, vou abrir aqui para agradecer. Eu deixei para o final, porque normalmente é o momento que tem a maior audiência. E quem puder compartilhar também a live, eu agradeço muito. Deixa eu ver aqui. Se for trollagem, Clicério, vai ser ao vivo que eu estou abrindo. Então, chegou aqui através da Mônica e uma super iniciativa do Clube do Estopa, o cooler que vai ser utilizado no computador. Lembrando que já chegaram as memórias, está a caminho de chegar também o gabinete e também a doação do Chocoprint BR. O Chocoprint BR doou, não foi o cooler, foi a fonte. O cooler é do canal, do Clube do Estopa. Então tá para chegar ainda. Pelos rastreamentos, me parece que a fonte chega amanhã e o gabinete chega amanhã ou depois de amanhã. E eu vou abrindo todos aqui para vocês. Deixa eu ver. Tô tomando cura aqui porque hoje eu tô meio fraquinho por causa da alergia. Consegui abrir. Eu estou muito curioso também para saber como é que é, afinal de contas, esse cooler para o processador super poderoso que a gente vai comprar ainda. Então, quem puder ajudar, pessoal, não conseguimos chegar no final da campanha, não. As coisas estão chegando aos pouquinhos. Nós não conseguimos chegar no final da campanha. Então, quem puder ajudar, tem as contas aqui na descrição do vídeo. E quem puder ajudar com a compra de algum equipamento, tem a lista das coisas que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Opa, agora sim eu consegui. Tá aqui um super mega Arc Cooler que veio do Clube do Estopa. Muito obrigado a vocês que criaram aí o Clube do Estopa. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando com superchats, com compartilhamentos, com depósitos. Tenho percebido que as pessoas têm depositado. Vou mandar mais um oi aqui para vocês se inscreverem no canal do técnico. Como o canal do técnico é um canal de coisa técnica, eu vou montar esse computador e fazer um vídeo da montagem do computador do canal Leonardo Estopa. Só que no canal do técnico eu faço também as explicações, pessoal, sobre... eu vou fazer explicações sobre microfones. Estava pensando hoje que eu já vou começar a fazer de tudo de uma vez, não vou fazer uma coisa de cada vez, não. Eu vou começar fazendo de tudo e no canal do técnico vai ser mais ou menos igual acontece aqui. Só que lá eu tô vendo de uma resistente zoando o Delgado. Faz mais pergunta aí para comprar o computador. Delgado, você pode doar aí um bloco de memória, tá na lista. Vai ser muito interessante. Vocês já pararam para pensar dentro do grupo lá da esquerda, dentro do grupo do PT, eles estavam desfazendo da minha campanha, da nossa campanha, da campanha de vocês, dentro do grupo da esquerda. Agora, vocês já pararam para pensar, se o Delgado comprasse uma memória e mandasse, aí ia ser aquele tapa de luva. Mas no canal do técnico eu vou fazer explicações sobre várias coisas e eu não vou fazer a explicação sobre tudo. Eu vou fazer uma introdução sobre o assunto e eu preciso que vocês... Henrique Amaral está perguntando há quanto tempo o canal existe. Henrique, esse canal ele existe como ele antes era tutoriais do Estopa e ele virou canal do técnico, que eu falo que faz mais sentido canal do técnico para ser uma coisa que eu posso colocar um vídeo do Gilson, que tem um canal dele sobre tutoriais também, enfim, posso colocar até vídeo de mais pessoas. Então, qual que é a ideia do canal do técnico?
Eu vou fazer os tutoriais de abertura dos assuntos e eu gostaria que quem tiver interesse técnico que faça perguntas. Por exemplo, eu percebi que uma pessoa viu o vídeo que eu fiz a respeito de como eu faço as minhas transmissões e perguntou qual programa que eu uso. E outra pessoa fez uma pergunta relacionada também à tecnologia do que eu estou utilizando. Agora eu já faço um vídeo resposta explicando qual programa que eu uso, dando algumas dicas a respeito de alternativas. Aí depois eu faço um vídeo de abertura sobre microfones. Aí de uma hora para outra a pessoa tem aquela dúvida, não, mas eu gostaria de saber isso. Você faz a pergunta no vídeo, a gente identifica a pergunta no vídeo e eu já faço aí a resposta técnica para ir criando as respostas de acordo com as perguntas que forem aparecendo. Deixa eu agradecer aqui o Tadeu Teixeira. Depois que a pedalada fiscal foi legalizada, ter funcionário fantasma que estorna uma parte do salário será legal e moral. Pior que estorna, né, Tadeu Teixeira? Porque se estornasse, voltaria para os cofres públicos. Eles não estornam, eles mandam o dinheiro para aquele deputado que contratou. Isso é muito feio. Então não é estornar, é uma coisa muito feia. Os caras pegam o dinheiro público e voltam aquele dinheiro público para aquele deputado que contratou. Então, vou mandar mais uma vez aqui. Já vou chamar aqui a reprise, agradeço vocês. Coloco a reprise e depois passo ali para o chat e vou mandando um oi pelo canal do técnico para que vocês possam achar aí o canal do técnico e se inscrever. Então, muito obrigado a todos vocês. Coloco a reprise e estou com vocês logo mais às 5 da tarde com o programa Léo ao Quadrado no Brasil 247. Roberto Delgado fala, se somarem-se todas as minhas colaborações, dá para comprar as memórias na boa. Não comento sem contribuir e poucos fazem isso. Muito obrigado, Roberto Delgado. É que, Roberto Delgado, quando você foi bloqueado, as suas postagens foram devolvidas para você exatamente para que não ficasse aquela ideia de que a gente queria não queria a sua presença, mas queria seu dinheiro. Então, depois do momento que você voltou um cara muito mais gente boa, você, né, bem-vindo aqui como uma pessoa que pensa diferente em relação ao PT, mas pensa de uma forma igual em relação ao Brasil. Agora eu não tem mais motivo para te bloquear. Suas participações são participações excelentes, tanto como Delgado, como quanto Cristo Vive também, mas aquelas postagens, aqueles pagamentos que você fez foram devolvidos, tá? Porque isso é muito sério, a pessoa pensar assim, eu fiquei dando dinheiro, o cara me excluiu e ficou com meu dinheiro. Não, aquilo lá foi devolvido exatamente para evitar esse tipo de raciocínio aí. Eu sou bem sério com essa coisa de doação. A doação é uma ajuda para o canal, mas a ideia minha não é virar um cara milionário que tem um jatinho, é conseguir pagar as contas. É por isso que essa compra do computador está sendo muito transparente. As peças estão chegando, eu vou mostrar todas as peças aqui, vou montar o computador e, obviamente, vou montar o antes e o depois para que vocês vejam o que o computador alterou nessa questão aí de fazer os trabalhos. Então, muito obrigado. Tá aqui o comentário do Clicério que eu acabei de ler, agora que eu percebi que ele não estava lá, e agora é verdade. Agora eu vou, muito obrigado para vocês, coloco aqui a reprise e até mais tarde, 5 da tarde, no Brasil 247.